Então, boa noite, bem-vindos todos que estão ao vivo. Vocês estão visualizando, né, os slides? Deixa eu voltar aqui para os slides, ok? Essa é uma mentoria de especialização do Issai Schussler. Vou fazer uma explicação breve e rápida sobre o que são os Issai Schussler. Se você já conhece, vai ser um pouco repetitivo, mas eu dei uma complementada também aqui nas informações para que vocês fiquem mais por dentro, até para saberem explicar para os próprios pacientes de vocês o que são realmente os Issai Schussler. É importante vocês conhecerem o criador do Issai Schussler, porque não é um produto que foi desenvolvido nesta década, né? É um produto que foi desenvolvido pelo médico alemão Dr. Schussler. Ele viveu na época de 1821 e 1898, então veja quão antigos são os estudos desses 12 sais de Schussler que o Dr. Schussler criou. Porém, existem muitos novos estudos e atualizações por médicos especialistas, inclusive, que trouxeram mais embasamento dos estudos de Schussler. Eles trouxeram um congresso internacional de Barcelona que o nosso mentor querido, o Dr. Rafael Navarrete, trouxe até nós e hoje disponibiliza para todos nós esses novos estudos, tá? Ele criou, então, o Dr. Schussler, 12 combinações químicas conhecidas como sais de Schussler. Mas o que são, de fato, esses produtos e essas 12 combinações? São produtos naturais, compostos por minerais. A sua combinação de minerais produzem uma vibração química, que é chamada de uma combustão, para gerar uma reação específica na formação de células e órgãos do nosso corpo. Com isso, essa reação química, os órgãos e os sistemas do corpo humano se mantêm numa condição íntegra, que é o quê? Numa condição saudável, quando nós temos essas 12 combinações de forma adequada e com a quantidade adequada no nosso organismo. Aí sim nós temos um organismo saudável. Esses sais de Schussler, eles são formados por estruturas proteicas, vitamínicas, hormonais e de enzimas. Eles são dinamizados, essa combinação desses minerais, que são bioquímicos, eles são dinamizados em escala D6, D9 ou D12. Para quem não entende muito disso, eu estou falando mais numa linguagem farmacêutica, mas vocês, profissionais da saúde, precisam compreender, entender como que são feitos os sais de Schussler, como que é feita essa dinamização, tá? Depende do composto, dependendo do sal de Schussler, ele é na D6, dependendo na D9, dependendo na D12. Algumas manipulações sugerem, ou seja, algumas farmácias de manipulação, se você for pedir o sal de Schussler na farmácia, elas vão sugerir para vocês que elas vão fazer o sal de Schussler na dinamização em CH. Só que se for nessa equivalência CH, você não vai ter o efeito que o estudo do Dr. Schussler traz para nós. Não tem o mesmo efeito, tá bom, pessoal? Então, se vocês forem fazer nessa equivalência CH, vocês não estão utilizando os sais de Schussler com os efeitos criados pelo Dr. Schussler. Os sais de Schussler, eles não são considerados remédios homeopáticos, porque eles não agem por similitude, ou seja, semelhança. Diferente do que muitos dos meus alunos até hoje pensavam que era assim, não é, gente. Inclusive, eu trouxe essa mentoria para ajudar vocês a se especializarem mais e compreenderem mais a fundo como que agem os sais de Schussler no nosso organismo. Eles não agem como remédio homeopáticos, que é por semelhança, e eles também não são absorvidos pelo nosso organismo. Então, muitos me procuravam e falavam, Liz, mas eu não tomo, por exemplo, ferro fosfórico, não significa que o meu corpo está absorvendo ferro? Não, gente, eu vou explicar agora para vocês como que é esse efeito do sais de Schussler no nosso corpo.
eles são compostos bioquímicos e eles agem eles são assimilados diretamente pela célula. O que significa isso? São convertidos em substância própria. A assimilação, ela é a incorporação, a conversão em substância própria através da célula do corpo. Algumas farmácias de homeopatia manipulam os 12 sais de Schussler dentro do mesmo vidrinho. Eu vou explicar para vocês sobre essa questão de manipulação. Geralmente, não é ideal fazer essa manipulação. Daqui a pouco, nos próximos slides, eu vou explicar por quê. Mas já fique registrado aqui. Se alguma farmácia ou algum profissional indicar vocês manipularem os 12 sais de Schussler dentro do mesmo vidrinho, já fiquem atentos, tomem cuidado, e a minha orientação é não peça nunca para que o seu paciente manipule os 12 sais juntos. De forma alguma faça isso, tá? Geralmente, eles manipulam em embalagens de 15 ml, o que para adulto, por exemplo, a dosagem do adulto vai durar em torno de 15 dias o produto. Fique atento, porque muitos de vocês também, consumidor final, cliente de vocês, terapeutas, me procuram querendo comparar preço. Então, eu sempre explico a diferença dos nossos sais de Schussler. Na farmácia de manipulação, eles manipulam em embalagens de 15 ml e embalagens de 30 ml e 60 ml. Então, se você está querendo comparar preço, compare de forma adequada, comparando já os ml, tá bom? Tá picotando. Só um minutinho, Deixa eu voltar aqui para o rostinho de vocês, que alguém está pedindo para participar. Neide, está picotando o que eu estou falando? Não, aqui para mim está normal, deve ser a internet da Mônica. Dá uma olhadinha na tua conexão, Mônica. Não é minha internet, tudo bem, então. Tá? Dami, você que entrou agora, bem-vinda, só peço para que você feche seu microfone, tá? Ou mantenha ele fechado, que eu não sei se já está fechado. Continuando aqui, pessoal. Olha só. Os sais manipulados em farmácias, eles são dinamizados em solução hidroalcoólicas. O que significa isso? Primeira coisa, a solução hidroalcoólica, ela não permite que os sais sejam utilizados no método chá quente. Quem já me conhece sabe que eu, junto com o Dr. Rafael, a Neide, nós orientamos alguns sais de Schussler no método chá quente, que é para tratar alguns casos específicos, alguns casos crônicos, alguns casos específicos. Se você vai utilizar o método chá quente, não pode nunca utilizar na solução hidroalcoólica. Então, não utilize, não mande manipular sal de Schussler na farmácia, porque geralmente eles vão utilizar a solução hidroalcoólica. Também não podem ser ingeridos essa solução hidroalcoólica pessoas que têm algum tipo de vício em álcool, vício em drogas, algum tipo de vício, e muito menos para crianças. Outras informações importantes que eu preciso trazer para vocês. Muitos usuários manipulam os 12 sais de Schussler juntos ou escolhem até 3 sais de Schussler para manipular no mesmo vidro. É importante você saber que dessa forma pode sim ter efeitos colaterais. Todos os casos, há mais de 10 anos que eu trabalho com os sais de Schussler, todos os casos, inclusive alguns no começo, que eu era orientada a pedir para manipular 12 sais de Schussler, eu sou vítima de efeito colateral dessa manipulação de 12 sais de Schussler, e todas as pessoas que manipularam os 12 sais de Schussler dentro do mesmo vidrinho me trouxeram relatos de efeitos colaterais, e efeitos colaterais muito preocupantes. Não façam isso. Tá? Principalmente quando se for indicar para um paciente de vocês. Então, além disso, além de ter efeitos colaterais, você vai perder o efeito individual de cada sal específico de acordo com as indicações dos estudos do Dr. Schussler e também de acordo com os estudos mais recentes pelos médicos apresentados lá no Congresso Internacional em Barcelona.
Segundo os mais recentes estudos, os sais de Schussler não podem ser manipulados juntos dentro do mesmo vidrinho. Durante o curso completo que nós temos, os sais de Schussler, ministrado por mim e pelo Dr. Rafael, você vai aprender mais a fundo sobre essa questão e também vai aprender sobre os horários ideais que cada sal de Schussler é permitido ou mais propício para cada sal de Schussler. Também existem protocolos de tratamentos que vocês precisam indicar um sal de Schussler de manhã, um sal de Schussler na hora do almoço e um sal de Schussler à noite, por exemplo. Então, esses sais de Schussler, eles de fato, eles sempre têm que ser individuais, pelo efeito e pelo protocolo de tratamento que você está orientando. Então, agora eu vou falar sobre os sais de Schussler da empresa Realmax. Mesmo que você já use, que você já compre comigo, que você já conheça, hoje eu vou trazer algumas informações mais importantes, mais complementares, que você pode, inclusive, anotar aí na sua apostila, para você explicar para o seu cliente a qualidade do produto que você está comercializando ou a qualidade do produto que você mesmo está consumindo para você. Você vai entender um pouquinho melhor qual é a diferença, a grande diferença dos sais de Schussler da Realmax. Muito bem, pessoal, os sais de Schussler da Realmax, eles são comercializados de forma correta, que é individual, seguindo todos os critérios de estudos do Dr. Schussler. Eles possuem liberação pela Anvisa, com prazo de validade de 2 anos a partir da data de fabricação, então é uma forma segura de você comercializar esses produtos. Os produtos, eles são seguros e podem ser comercializados por profissionais terapeutas. Aqui eu gosto sempre de explicar para todos os alunos e para todos os profissionais terapeutas que vocês com formações, especialidades em terapias integrativas, se você não tem uma formação médica, você não pode nunca pedir para o seu cliente ir numa farmácia e manipular produtos. Nós não temos, nós profissionais da área da terapia integrativa, não temos essa autorização. Eu já expliquei muitas vezes isso para os meus alunos e eu quero deixar isso mais uma vez aqui gravado nesse encontro, nessa mentoria. Porque somente profissionais formados na área da saúde, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, esses profissionais podem sim pedir para manipular vitamina, mineral, sal de Schussler, qualquer coisa. Nós, terapeutas profissionais, nós podemos comercializar um produto que ele já é liberado pela Anvisa, que ele contém um prazo de validade estendido e que ele está dentro da norma de comercialização, de livre comércio, tá? Que é o caso dos sais de Schussler da Realmax. A empresa da Realmax, ela trabalha com 2 tabelas de preço. Uma tabela que é uma sugestão de preço para o consumidor final, e uma tabela de preço exclusiva para os terapeutas, para os profissionais da área da saúde, que é uma tabela com preço mais barato, que é um preço no atacado, e não possui mínimo de compra. Então, se você quiser comprar um produto a preço de atacado, se você é um terapeuta, você consegue. É uma forma que nós temos, eu em parceria com a Realmax, de ajudar vocês terapeutas, vocês profissionais da saúde, a obter mais uma forma de renda financeira nas indicações de produtos naturais, como aqui o exemplo nas indicações dos sais de Schussler. A fabricação da Realmax, pessoal, os 12 sais, eles são produzidos individualmente, numa embalagem de 60 ml, líquido em spray. Depois que eu parar de compartilhar a tela, eu vou mostrar o vidrinho para vocês e como que nós usamos o produto, tá? A sugestão de uso para adulto fala, na própria embalagem, de 3 a 5 borrifadas, 2 ou mais vezes ao dia. Como, Liz, que eu vou saber se eu vou usar 3 borrifadas, se eu vou usar 4 ou se eu vou usar 5? Se você ainda não tem o curso completo e se você ainda não tem as aulas comigo dos produtos naturais, sempre pergunte para mim ou para a Neide ou para o Dr. Rafael, para que você administre da forma correta.
porque depende de casos, se eles são casos agudos, casos crônicos, depende da patologia da pessoa, depende da idade, do quadro clínico da pessoa. Geralmente, o geral, pessoal, adulto, são 3 borrifadas de manhã e 3 borrifadas à noite. Esse é o protocolo geral, tá? Mas é sempre bom nos consultar para indicar administrar da forma correta. Todas as crianças podem usar todos os sais de Schussler, mas eles devem ser consultados antes para saber a dosagem, porque vai depender da idade da criança e de quantos quilos a criança tem e também do quadro clínico da criança. Só um minutinho. Voltamos aqui para a composição dos sais de Schussler da Realmax. Eles são dinamizados na escala decimal, conforme o Dr. Schussler criou. Alguns sais de Schussler são na escala D6 e alguns são na escala D12. Que eu sei, somente 3 sais de Schussler são na escala D12, já são fabricados nessa escala, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. A solução diluente utilizada, veja bem, lembra que eu falei lá da farmácia de manipulação? A maioria produz os sais de Schussler com a base do hidroalcoólico. Então, aqui nos sais de Schussler da Realmax é diferente, nós não utilizamos a base de álcool, nós utilizamos a solução hidroglicerinada, que são a base de água purificada e glicerina vegetal. Todos os componentes são dinamizados para uma forma de uso segura. Então, aqui eu deixei uma foto para vocês dos 12 sais de Schussler comercializados pela empresa da Realmax. Olha como são as caixinhas, já vem autorizado pela Anvisa. Esses sais, eles produzem essas vibrações químicas que são necessárias para a criação de novas células no nosso corpo. Aqui eu vou deixar para vocês também, vocês podem fotografar, que é a sigla e uma tabela para vocês se atualizarem. Porque na época de 1820, quando o Dr. Schussler viveu, nessa época que ele viveu e ele criou o sais de Schussler, a nomenclatura que ele utilizava está ali naquela coluna, nomenclatura antiga. Vou dar um exemplo aqui da primeira linha, calcária fluoratum ou calcária fluórica, que ele chamava. Esse calcária fluoratum é o fluoreto de cálcio. A nomenclatura atual, usada no mundo inteiro, pessoal, chama calcium fluoratum. O calcium fluoratum, na caixinha da Realmax, ele vem com a sigla SB1CF, que é o começo de cálcio e o começo de fluoratum. Então, CF, tracinho cálcio. Por quê? Porque ele é um fluoreto de cálcio, tá? E assim vocês podem ir seguindo todas as outras linhas. Então, no total, nós temos 12 produtos, que são essas 12 combinações químicas criadas por Schussler. Hospitalidade. Fechem só os microfones, por favor, que eu estou escutando alguém falar. Aí só atrapalha a sequência da minha aula, não sei quem é que está falando. Então, pessoal, ó, vocês que são profissionais terapeutas e querem recomendar os sais de Schussler, vocês vão potencializar os resultados, ajudando a transformar a vida dessas pessoas que chegam com queixas para vocês de forma mais rápida e eficaz. Vocês vão complementar com a técnica que você usa, vai potencializar muito mais, o resultado vai ser muito mais rápido. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo da terapeuta Ana Lúcia Batista. Ela não está aqui hoje, mas ela gravou o vídeo para mim, com um case de sucesso dela. Um dos milhares já de cases que eu já recebi, muitos casos do sais de Schussler, é um dos produtos mais antigos que eu trabalho. Esse jovem que ela atendeu era um jovem de 17 anos, ele tinha enurese noturna. Imagine o quanto que esse menino não sofria, com 17 anos ainda tendo enurese noturna.
E ele reclamava de má memória, sono ruim, e ele possuía algumas manchas brancas nas unhas. Depois eu mostro algumas fotos para vocês. E ele tinha medos imaginários que o preocupavam muito e causavam ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo da Ana Lúcia. Só quero explicar uma coisinha para vocês primeiro. A Ana Lúcia, no vídeo, na hora que vocês forem escutar o vídeo, ela fala o protocolo que ela utilizou, só que ela falou o nome do sal de Schussler errado. Ela falou Kalium Fluoratum. Primeiro que não existe Kalium Fluoratum na linha dos 12 sais de Schussler, ou é o Kalium Cloratum. Ela só falou errado. Ela está falando aqui do Calcium Fluoratum, que depois desse vídeo eu vou me aprofundar na explicação do sal número 1 criado por Schussler, que é o Calcium Fluoratum. Eu vou trazer muitas explicações novas, inclusive que não estão essas explicações lá no curso completo, mas que vai ficar gravado agora, a partir de hoje, lá no curso. Então, para quem está aqui se atualizando, é uma especialização desse Calcium Fluoratum, do sal número 1, tá bom? Então, quando ela falar ali no vídeo, vocês já sabem que ela está falando do Calcium Fluoratum. E outra coisa, o vídeo dela, a voz dela tá bem baixinha. Neide, eu vou pedir só uma ajuda sua. Deixa eu ver aqui se eu vejo o rostinho da Neide. Se não der para escutar nada, você me avisa, tá? Mas mesmo se vocês tentarem escutar assim, mesmo que baixinho, gente, vai ser importante. Vou dar o play, tá, pessoal? Olá, eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive quando eu tinha 17 anos, cuidando mais de um filho. Não dá para ouvir. A queixa principal Nada. noturna, memória fraca e o sono, que o sono dele não era bom. E também muitas manchas brancas na unha. Isso que eu achei bastante interessante também. E nos primeiros dias que ele começou a usar, depois da consulta, eu indiquei uma Ganescobaldo, o Neurolink e o Kalium Fluoratum. Agora parece que está melhor, mas ainda assim... As manchas das unhas já tinham sumido. Ele já começou a se concentrar bem e ficou assim 15 dias direto sem molhar a cama. E nisso foi passando os dias e foi dando tudo certo. Ele fez o tratamento durante 3 meses, fez as 3 consultas certinho. Depois ele só ficou usando o Neurolink. Uma das coisas também que ele tinha era muito medos imaginários. Ele imaginava uma coisa e ficava preocupado. Então, isso causava nele ansiedade. Então, esse cliente nunca mais ele fez xixi na cama, né? Teve esses problemas de imundez. Bom? Obrigada. Quase que eu cliquei aqui para fechar todo mundo. Bom, então, pessoal, ficou bem baixinho. Depois eu compartilho com vocês o link, tá? Lá no grupo VIP. Se você ainda está aqui, não entrou lá no grupo VIP, precisa entrar lá, porque lá eu vou passar, então, esse vídeo da Ana Lúcia Batista, com a explicação de como que ela utilizou. E também eu vou passar um outro vídeo lá no final, que eu vou explicar para vocês lá no grupo VIP, tá? Voltando aqui, olha só, o caso do menino. Aqui é a foto das unhas, né? Então, veja, é que essa foto aqui ficou bem pequenininha, não dá para ver direito, mas essa primeira aqui dá para ver o esbranquiçado na unha que ela fala. Vocês vão entender agora que eu vou me aprofundar no Calcium Fluoratum, por que esse menino teve um resultado fantástico. Olha aqui nas unhas dele, aqui o resultado, ó, tirou toda a parte esbranquiçada da unha, ele tinha esse esbranquiçado nas unhas das mãos e dos pés,
mas vocês vão entender hoje que eu vou me aprofundar nesse caso do cálcio fluorato. Olha só, a terapêutica que a Ana Lúcia usou, pessoal, é importante vocês anotarem, porque ela não usou o cálcio fluorato sozinho. Ela utilizou o manganês cobalto, que é um corretor da diátese. Quem aí não conhece as diáteses ainda, pode depois me procurar para você se especializar nas diáteses, porque a diátese é o primeiro produto que você utiliza na pessoa para você começar a base de qualquer tratamento, tá? Só que utilizou junto o Neurolimbic, que é o produto fundamental, principalmente para o caso dele, com enurese noturna, 17 anos, e ansiedade e medos inconscientes. Então, nesse caso, o Neurolimbic, ele age bem específico, porque ele é o produto, ele não é um sal de Schussler, pessoal, mas ele é o produto que vai agir no sistema psicoemocional, ou seja, todas as emoções que estão trazendo a doença para fora, precisa de um produto que seja a base desse sistema psicoemocional, que trate o sistema psicoemocional. O cálcio fluorato utilizado aqui nesse protocolo não significa que ele não trata o sistema psicoemocional. Ele trata, sim, muitas emoções que estão gerando a doença também, ou as queixas. Mas ele é bem focado nos quadros fisiológicos, tá? Então, presta bem atenção. A junção desse protocolo foi o que resultou nisso. Olha o resultado desse menino. Nos primeiros dias já de tratamento, as manchas das unhas sumiram. Ele começou a se concentrar melhor nas tarefas, nos estudos, nas coisas que ele queria se concentrar. E ele passou os primeiros 15 dias sem urinar na cama. Veja se não é um caso de sucesso para um menino de 17 anos que tinha enurese noturna. Ele utilizou o protocolo por depois mais 3 meses, fazendo um acompanhamento da diátese uma vez por mês com a Ana Lúcia Batista, utilizando o protocolo. Então, outra coisa aqui, existe milagre rápido, mas o problema poderia ter voltado se o menino usasse o protocolo só o primeiro mês. Vocês entendem isso? Como aqui é a chave de um bom atendimento? Após 3 meses, ele não usou mais o cálcio fluorato, mas ele continuou utilizando o produto que trabalha o sistema psicoemocional, lá, o que estava, a raiz do problema que estava desencadeando todas as outras coisas. Mas tem uma questão. Se ele não utilizasse o cálcio fluorato nesse protocolo, ele não teria esse resultado, principalmente o resultado de parar o xixi na cama. E agora vocês vão se aprofundar no cálcio fluorato e entender por que ele foi o produto determinante para esse caso de sucesso. O cálcio fluorato, ele é o sal número 1. Ele é o cálcio possui a base positiva e o fluorato possui a parte negativa desse composto. Nós estamos aqui falando de química, tá? O sal número 1, ele possui íons que dão origem à reação química necessária para a formação da camada. Olha aqui o que ele faz. Ele dá origem à reação química que forma a camada uniforme acetinada da superfície dos ossos. Ele também constrói, gente, anota isso, ele também constrói a fibra elástica ou materializa as células elásticas para dar firmeza e contractibilidade nos músculos. Qual músculo nós estamos falando aqui do case de sucesso do menino, do jovem de 17 anos? O músculo da bexiga. Ele precisa estar forte, firme, ele precisa de firmeza. Acha-se, muitos alunos, aqui tá mais um ponto que eu quero que vocês se especializem, porque muitos dos meus alunos acreditavam ou entenderam que o cálcio fluorato, ele achava-se exclusivamente somente no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, para quem não sabe, é um tecido de conexão composto de grande quantidade da matriz extracelular e de células e fibras.
Só que ele não tem tanta importância ali. Não significa que ele não atua no tecido conjuntivo. Ele atua. Mas a maior importância dele é em outros locais do organismo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Acha-se que porque no tecido conjuntivo é um outro sal de Schussler que é a base mineral que origina o tecido conjuntivo. O cálcio fluorato, ele dá um suporte para o tecido conjuntivo. Entendem isso? Tá? Então vamos ver a seguir qual é a real importância do cálcio fluorato. O sal número 1, ele faz o seu maior desempenho nas células ósseas e nas células de fibra elástica. Por isso que a sua função é dar beleza e força muscular ao corpo. É necessário uma quantidade suficiente dessa combinação química de que Schussler criou para controlar as vibrações celulares em determinadas partes específicas do corpo. Quando existe deficiência dessa combinação, cálcio fluorato, no nosso organismo, pode gerar vários desequilíbrios orgânicos que afetam a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde comportamental e a nossa saúde emocional. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns, vocês podem fotografar isso, porque aqui, se vocês indicarem já o sal de Schussler, cálcio fluorato, para esses problemas, vocês já vão estar ajudando o seu cliente, o seu paciente. Só que aqui não estão todos os desequilíbrios físicos, tá, pessoal? Quais são os desequilíbrios físicos aqui que eu trouxe para vocês? Casos de alergias, psoríases, espinhas. O cálcio fluorato melhora a pele, melhora a unha, melhora o cabelo, mas não ele sozinho. Ele ajuda na cicatrização da pele, com outro sal de Schussler junto. Ele ativa o colágeno no nosso corpo. Então, se você estiver já utilizando colágeno tipo 1, que é o colágeno hidrolisado, colágeno tipo 2, você já pode complementar com o cálcio fluorato, porque o cálcio fluorato é que vai ativar o colágeno, tá? Problemas de gengiva sensível, periodontite, esse daqui também precisa de um outro sal junto. Rigidez, endurecimento muscular, fadiga, cansaço, moleza, indisposição, sabe aquele negócio, eu não quero nem fazer de tão cansado que eu tô? É o cálcio fluorato que precisa repor no corpo. Patologias cardiovasculares, varizes, hemorroida, inclusive para varizes existe uma pomadinha que vocês podem usar nas varizes também. Prisão de ventre, enurese, que foi o caso ali do menino de 17 anos que nós falamos. Pé chato, sabe o pé chato? Aquele pé que não tem a curvinha do pé, pode ser criança e adulto também, precisa do cálcio fluorato. É uma deficiência de cálcio fluorato no pé chato. E vários quadros infantis que podem ser, que eu apresento todo esse protocolo de desequilíbrios físicos completos, inclusive com as indicações para quadros infantis, eu apresento lá no curso completo dos sais de Schussler. Fica até o final, gente, para vocês fazerem perguntas e também eu vou oferecer uma oportunidade, quem estiver aqui ao vivo vai ter a oportunidade de desconto no curso e de desconto em produto, tá bom? Fiquem até o final. Olha só, existem várias outras indicações físicas que são apresentadas lá no curso completo. Aqui eu trouxe também um pouquinho para vocês dos desequilíbrios emocionais e comportamentais que a deficiência desse sal de Schussler apresenta. Se você tem deficiência de cálcio fluorato, possivelmente você vai ter vários tipos de medos. São medos imaginários, medo de perder algo, medo de perder alguém, medo de perder emprego, medo de dirigir, sabe aqueles medos inconscientes? É a deficiência desse sal. Mágoas, aqui é muito importante vocês saberem, muitas pessoas que têm problemas de intestino preso, têm problemas de guardarem mágoas, e quem ajuda nesse sentido, tanto físico como emocional, é o cálcio fluorato.
Mente confusa, dificuldade de tomar uma decisão, porque está muito confuso, está muito indeciso, é deficiência do cálcio fluorato. E várias outras indicações emocionais que eu apresento lá no curso completo, e eu vou dar uma aula ao vivo para quem quiser participar do curso completo. Continuando, então o cálcio fluorato aqui eu trouxe uma fotinho só dele, de como que ele é comercializado pela empresa da Real Max. Ele é o sal número 1, é um sal bioquímico importante para o nosso organismo. Além dele possuir a bioquímica da queratina, que é importante lá para várias questões que eu já falei nos slides anteriores, ele é importante para a elasticidade do corpo e ele desempenha um papel muito importante nas raízes emocionais. Trabalha lá os medos inconscientes, imaginários, o que dificulta muito as tomadas de decisões que são importantes para o nosso dia a dia. Agora eu quero mostrar para vocês e trazer para vocês uma receita muito bacana que eu vou compartilhar lá no grupo VIP. É um vídeo da Neide, onde ela explica mais detalhado como que você pode encontrar essa deficiência no seu cliente só de olhar para o seu cliente. A Neide fez um vídeo muito bacana, depois dessa aula a gente vai compartilhar para vocês lá no grupo e também lá no Instagram. Acompanhem a gente lá no grupo e no Instagram, porque eu vou trazer muito conteúdo para vocês ainda no grupo, principalmente quem está lá no grupo VIP. Que vocês podem já indicar, pessoal, uma pomada exclusiva para passar nessas linhas de expressão. Sabe essas linhas de expressão que a gente tem aqui no cantinho do olho? Você pode perceber tanto no homem como na mulher. O homem e a mulher podem utilizar. Como que você vai fazer essa pomadinha caseira em casa? Eu trouxe aqui uma receitinha de presente para vocês. Vocês vão comprar na farmácia um gel neutro, assim, sem cor, sem aditivo químico, um gel neutro. Ou vocês podem utilizar, muita gente já tem em casa, o óleo de coco. Qual que é a dosagem que vocês vão fazer essa pomadinha em casa? Então, vocês vão colocar 5 ml do gel ou 5 ml do óleo e vocês vão espirrar 5 borrifadas do cálcio fluorato ali dentro desse gel. Faz ali, ó, eu coloquei a foto de um potinho, mistura ali num potinho, de preferência escolha um potinho que tenha tampa, porque esse gelzinho você tem a validade de 7 dias. E aí você vai utilizar como? Passando na região dos olhos. Na verdade, essa pomadinha é tão boa para a pele que você pode passar no rosto todo. E você vai aplicar no rosto antes de dormir. Não precisa enxaguar. Aplica, dorme, no outro dia de manhã você enxaga o rosto, tá bom? Existem outros protocolos de pomadas, inclusive, quem já participou do curso completo sabe de algumas pomadas, mas eu estou trazendo na aula ao vivo que eu vou dar no dia 10 de abril, que é só para quem adquiriu o curso completo. Eu vou dar uma aula dia 10 de abril ensinando vocês a utilizar protocolo para fazer essa pomada caseira para micose, para varizes, para quem tem algum probleminha que precisa cicatrizar, mas uma cicatriz recente, cicatriz antiga, já foi testado e não tem tanto efeito, mas se é uma cicatriz recente, tem efeito bem rápido. Verrugas velhas e endurecidas e cisto sinovial. Aqui eu coloquei uma fotinho do cisto sinovial, para quem não conhece. Aqui, geralmente, no pulso, nas articulações, aparecem, nos gânglios, né? Aparecem esses cistos. Pessoal, só que não adianta vocês pensarem que para cada um desses protocolos, para montar a pomada, é nessa dosagem das linhas de expressão, porque não é, tá? Inclusive, para micose, e se não me engano, se eu não estou enganado da cicatriz e do cisto sinovial, você tem que misturar, borrifar um sal de Schussler e depois borrifar outro sal de Schussler no gel. E as dosagens são diferentes para cada caso. Então, eu vou ensinar todos esses casos lá no curso completo, tá bom?